Você sabia que cerca de 10% das mulheres em fase reprodutiva têm endometriose? E quando a gente fala do grupo de mulheres com infertilidade, esse número pode chegar a 30 a 50%. Mas o que é endometriose, você sabe? Vem comigo que eu te conto agora. Mas o que é a endometriose? A endometriose nada mais é do que a presença do tecido endometrial, o epitélio, tanto glandular quanto o estroma, fora do endométrio. Ou seja, qualquer lugar do corpo que ele exista, que seria ectópico, não é o seu local original, é considerada endometriose. E qualquer lugar mesmo. Já foi descrito na literatura a presença de endometriose em pulmão e até no cérebro. Mas claro, o mais comum é a gente encontrar a endometriose, o tecido endometrial ectópico, na pelve, ali no peritônio, nos ovários, no tecido externo, ou seja, a serosa uterina. Então são os locais mais comuns. Apesar de existirem várias teorias, a mais aceita seria a do fluxo retrógrado da menstruação, ou seja, o tecido endometrial eutópico, o original que está certo ali na cavidade uterina. Ao sofrer o desabamento para acontecer a menstruação, alguma parte desse tecido acaba refluindo para as trompas e chegando ali na cavidade pélvica, onde pode acabar se implantando. Então, os locais mais comuns são realmente ovário, peritônio e serosa uterina. E quais seriam os sintomas mais comuns? A endometriose ela é considerada uma doença inflamatória crônica, pois onde o tecido ectópico do endométrio implanta, acontece uma reação inflamatória ali, na região. A doença ela pode ser completamente assintomática, mas quando existem sinais e ou sintomas, o mais comum é o da dor pélvica. Portanto, você, mulher, que sente muita dor no período menstrual, próximo da menstruação, ou mesmo sente muita dor pélvica, mesmo que não esteja relacionada ao ciclo menstrual, é um alerta. Não estou falando que é o sinal diagnóstico da endometriose, mas é um alerta para você pensar, será se eu tenho endometriose? E conversar com o seu ginecologista. Então, a dor pélvica crônica ou a dor que a gente chama de dismenorreia, a dor pélvica próxima à menstruação ou a dor pélvica durante um ato sexual, a relação sexual, são os principais sintomas de dor da endometriose que a gente precisa lembrar. É importante saber também que quando essa dor ela é progressiva, ou seja, ela vai aumentando, piorando ao longo dos anos ou dos meses, também é um sinal de alerta para a gente pensar na endometriose. Outro fato importante para a gente falar entre o sintoma da dor da endometriose e a doença é que nem sempre existe uma relação direta entre o grau de estadiamento da endometriose e a dor. Às vezes, essa mulher sente uma dor muito intensa e o grau de estadiamento é mínimo ou leve. Ou o contrário também pode ser verdade. Essa mulher não tem tanta dor, tem uma dor leve, mas quando a gente vai fazer o estadiamento, essa doença ela já pode ser moderada ou até mesmo severa. Além da dor, como eu disse, que algumas mulheres são completamente assintomáticas, quando a mulher tem um sinal ou sintoma, além da dor, essa mulher pode apresentar infertilidade. Ou seja, muitas das vezes, essa mulher com diagnóstico de endometriose não tem dor, mas o único sinal clínico que se apresenta nela é a infertilidade. O estadiamento da endometriose em 4 graus, ou seja, 1, 2, 3 ou 4, mínima, leve, moderada ou grave, é baseado no estadiamento idealizado pela Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, ou ASRM, e esse é o estadiamento mais utilizado. De forma bem prática, o que a gente tem que saber a respeito desse estadiamento? A gente precisa saber que a endometriose mínima e a endometriose leve, elas podem ter uma abordagem terapêutica para a infertilidade, por exemplo, diferente daquela que já tem o grau 3 ou 4, ou seja, moderado ou grave. Se
Se uma mulher apresenta o endometrioma, ou seja, o foco de endometriose, o cisto endometriótico em um dos ovários, mesmo que esse seja o único foco de endometriose encontrado nessa paciente, ela já se enquadra no grau 3, ou seja, o grau moderado. Quando a gente tem focos de endometriose nos 2 ovários, a gente já vai para a classificação da endometriose grave ou grau 4. E esses graus 3 e 4, para fins de medicina reprodutiva, para fins de resultados reprodutivos, eles já precisam de uma abordagem reprodutiva mais complexa. E o que a gente ouve muito falar, endometriose profunda. O que é a endometriose profunda? A endometriose profunda é quando a gente tem esses implantes da endometriose com uma profundidade maior do que 5 milímetros. E como eu faço para diagnosticar a mulher com endometriose? Primeiro, a gente vai ter que se atentar justamente aos sinais e sintomas. Em especial, se a mulher traz pra gente a informação da dor pélvica crônica. Hoje em dia, ainda é considerado padrão ouro a biópsia, ou seja, o estudo histopatológico do tecido para se comprovar se tem ou não a endometriose. E a melhor maneira da gente conseguir essa biópsia, essa amostra do tecido para o estudo histopatológico, é a videolaparoscopia, uma cirurgia minimamente invasiva em que a gente consegue acessar a cavidade pélvica, enxergar os focos de endometriose e retirar uma amostra do tecido para biópsia. Mas, com os avanços das tecnologias em imagem, tanto a ultrassonografia ou ecografia transvaginal, realizada com um preparo adequado para a pesquisa de endometriose profunda e por uma pessoa com bastante expertise e habilidade para tal, tem uma alta acurácia para diagnosticar a endometriose através desse estudo de imagem, a ecografia ou ultrassonografia transvaginal, com o preparo intestinal para a pesquisa de endometriose. E também a ressonância nuclear magnética da pelve, também realizada por uma pessoa capacitada, habilitada e com bastante expertise, também tem uma alta acurácia para o diagnóstico da endometriose. E aí você me pergunta, se temos uma paciente adolescente que ainda não teve sua primeira relação sexual, como ela pode realizar esse estudo ecográfico ou ultrassonográfico para a pesquisa da endometriose profunda? Temos também a possibilidade de realizar a ultrassonografia ou ecografia transretal, também com o mesmo preparo e também realizado pela mesma pessoa capacitada e habilitada. Portanto, isso não impede de você procurar o seu diagnóstico de endometriose antes da sua primeira relação sexual e, com isso, melhorar sua qualidade de vida e evitar a progressão dessa doença a fim de que no futuro ela possa te causar piores sintomas como dor e ou mesmo infertilidade. E quanto ao tratamento? Como a gente pode abordar o tratamento da endometriose? Bom, vários fatores vão influenciar na nossa decisão terapêutica. E claro, a decisão sempre será em conjunto compartilhada com a paciente. Primeiro, essa paciente, ela precisa tratar apenas a dor ou ela também tem a questão da infertilidade? Segundo, essa paciente, ela tem interesse em engravidar agora ou não? Bom, em relação à dor, a gente vai avaliar primeiro, sempre, as terapêuticas medicamentosas, ou seja, os tratamentos medicamentosos, e não sendo possível controlar, aliviar o sintoma de dor dessa paciente, pode ser que seja necessário o tratamento cirúrgico para alívio da dor. Segundo, uma paciente que deseja engravidar e uma paciente que está lidando, que já tem um diagnóstico de infertilidade e endometriose. Tratamento cirúrgico e ou fertilização in vitro. Ir para a FIV direto e operar antes. Essa temática é bastante controversa na literatura. Mas para aquela mulher que tem infertilidade e endometriose, vamos levar em consideração também se ela tem dor ou não. Para essas mulheres, o tratamento medicamentoso que a gente utiliza para aquelas mulheres que têm apenas o sintoma de dor, mas não têm interesse de engravidar agora, estão proscritos. Afinal de contas, esses tratamentos medicamentosos evitariam que essa paciente engravidasse. E não é o interesse de uma paciente com infertilidade.
Para paciente que tem infertilidade e endometriose, a gente pode avaliar as técnicas de reprodução assistida, a gente pode avaliar de baixa complexidade, que é a inseminação intrauterina. Existe sim uma indicação para inseminação intrauterina para as mulheres com endometriose, principalmente aquelas que têm o estadiamento mínimo ou leve, ou seja, grau 1 ou grau 2 no máximo. Para aquelas mulheres que têm o estadiamento moderado ou grave, ou seja, 3 ou 4, o ideal é que a gente vá realmente direto para a técnica de alta complexidade, que vai nos dar muito mais chance de trazer esse neném para casa, que é a fertilização in vitro. Então, na controvérsia, na literatura, o que a gente vai encontrar de controverso é ir para a fertilização in vitro ou operar e depois ir para a fertilização in vitro. Essa escolha é bem personalizada e deve ser bastante discutida e analisada na sua consulta com o seu médico. Se você ainda tem alguma dúvida a respeito da endometriose, não se esqueça de deixar seu comentário aqui, vai ser um prazer te responder. E se você gostou dessas informações ou sabe de alguém que vai gostar dessas informações, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho para quando a gente tiver vídeos novos você ficar sabendo. Todas as semanas a gente vai trazer vídeos novos para vocês e aproveitando que a gente está começando o Março Amarelo, ou seja, o mês de conscientização a respeito da endometriose, vou trazer mais conteúdos a respeito dessa doença para vocês. Vamos ajudar a aliviar os sintomas de dores de muitas mulheres com esse diagnóstico e principalmente, como estamos aqui no canal sobre reprodução assistida, ajudar a realizar o sonho da maternidade para essas mulheres que têm endometriose e infertilidade. Um grande abraço a todas vocês e até a próxima!